noite, aqui é a Carla Simão, enfermeira e coach, e hoje nessa live eu vou contar para você os passos que eu fiz para realizar, para tornar realidade o meu sonho de trabalhar exclusivamente como enfermeira estomaterapeuta. Vem comigo! Vamos aguardar aqui um pouquinho o Instagram chamar o pessoal. Dei uma atrasadinha aí de 2, 3 minutinhos, estava aqui cuidando das crianças. Deixa eu ver se o som aqui tá bom, acredito que está. Seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo e você que está assistindo essa live depois, no outro dia, né, no dia seguinte, quando você tiver aí o seu tempo disponível. Eu quero te dizer que a live da semana passada, onde eu conto, né, o que aconteceu comigo, que eu cheguei a desistir, né, do meu sonho e como que eu fiz para continuar, né, apesar assim de todo o desânimo, de toda a falta de motivação pelo qual eu passei, né, da decepção, da tristeza, do choro, né? Apesar de tudo que aconteceu, como que eu fiz para continuar? Eu precisei editar essa live. Oi, Sandro, tudo bem? Beijão, querido. Saudade de vocês. Manda um beijo pra Adeline, dá um beijo nos meninos, viu? Então, eu precisei editar o vídeo da semana passada, né? Porque aconteceu aquilo da minha filha de 3 anos, Ana Laura, ela ficou vindo, né, várias vezes, precisei sair da live um pouquinho, então eu editei o vídeo e aí eu não consegui colocar ele no IGTV, porque ou você baixa ele automaticamente quando acaba a live e aí ele fica inteiro, ou então se você opta por salvar o vídeo para editar depois, aí você consegue colocar no máximo 15 minutos. E a live tem 59, né? Então, eu baixei ela, eu editei, né? Tirei essas partes que eu precisei ter uma interrupção. E ela está lá no meu canal do YouTube, no Enfermeira Explica. Então, se você quiser ver nessa live da semana passada, é só você ir lá no canal, no Enfermeira Explica. Aqui no link, né? No meu perfil aqui do Instagram, tem também, né? É só você clicar naquele link que já tem as caixinhas, né? E lá tem o canal do YouTube Enfermeira Explica. Você pode clicar lá que você vai ser direcionado diretamente para o canal. E aí você pode assistir essa live da quinta-feira passada, assim como todos os outros vídeos que tem lá, tá joia? Oi, Aline! Você falou que vinha e veio mesmo, hein? Obrigada pela tua presença, gratidão, querida. Cíntia, oi Cíntia, tudo bom? Quanto tempo? Manda um beijo aí pro Fernando, tudo de bom para as crianças, tudo de bom para vocês, viu? Bom, então, hoje eu vou contar, tá, para você os passos, né, o que eu fiz, as descobertas que eu tive, tá, e o que aconteceu comigo, né, como que eu consegui, né, criar essa realidade que eu vivo hoje, né? Que hoje, agora em julho, vai fazer 1 ano, né? Que eu mudei de local de trabalho, né? E reduzi minha carga horária, né? Hoje eu trabalho exclusivamente, né? Com a minha especialidade como enfermeira estomaterapeuta, com muito orgulho, né? Com muito amor, que eu amo isso. E 30 horas por semana, que é o sonho de todo mundo na enfermagem, né? Trabalhar 30 horas por semana. E olha, gente, é tudo de bom, é muito merecido. Quem conseguir isso, se você puder, né, aproveite, não pegue outro emprego, se você puder. Porque, nossa, a qualidade de vida que a gente tem é outra. A enfermagem merece muito, muito, muito a redução realmente da jornada de trabalho. Porque a gente merece muito ter essa qualidade de vida. Pede pra Tatá, amor. Olha lá, a Laura quer falar oi pro pessoal? Não. Então, top. Ele vai largar e pronto, mamãe. Eu já veio aqui. Bom, então é o seguinte.
Isso que eu vou falar pra vocês. Oi, Luciana, Armando Podologia, sejam bem-vindos. Lucinalva, né? Armando, sejam bem-vindos. Bom, isso que eu vou falar pra vocês são coisas, tá? São várias coisas, né? Tudo que eu aprendi no coaching, né? Não sei se você me conhece, você já me viu, talvez seja a primeira vez. Eu sou enfermeira há 20 anos e eu fiz formações em coaching, né? Eu também sou coach. A minha primeira formação foi em 2015, a segunda em 2018 e fiz vários outros cursos de lá pra cá, tá bom? E essa questão que eu vou falar hoje pra vocês da criação da realidade, eu aprendi, não foi nem na minha formação, foi agora, recentemente, né, no ano passado, eu aprendi com a minha mentora, né? Então, assim, na enfermagem a gente tem orientadoras, né? Quando a gente vai fazer um trabalho científico, quando a gente faz o aprimoramento, a residência. Ai, o que aconteceu? O que, amor? O cabelo do maluco. Gente, só um minutinho. Vem aqui e fala oi pro pessoal. Não, Eu tô sozinha aqui em casa com as crianças, meu marido não tá aqui. Aí a minha filha de 3 anos tá aqui do lado, mas ela não quer pedir ajuda pra irmã dela que tá lá à disposição. Ela quer a mãe. Vocês sabem, né? Que a criança só tem mãe na boca, né? Mas... mas é assim mesmo. Se a gente for pensar na dificuldade, a gente não faz aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer como pode. Aqui, ó. Pronto, mamãe colocou. Pode... Agora vai lá na sala assistir, tá bom? Tá bom. Então vai, pega aqui e vai. Precisa ir lá na sala porque a mamãe tá dando aula, tá? Vai lá. Não pode, senão vai fazer barulho. Tem que ficar quietinho, então. Você vai ficar quietinha? Então vai lá, deita lá na cama. Vai lá na cama. Fica quietinha lá. Tá bom. Ai, caramba. Quietinha. Se você não ficar quietinha, a mamãe vai levar você lá pra sala. Dá a volta, vai lá. Ela quer ficar com a mãe, gente. Vem aqui e fala oi, pessoal. O pessoal te vê? Não. Então vai lá. Fica lá. Fica quietinha aí. Senão eu vou levar você lá pra sala. Eu tentei me esconder aqui no quarto, mas não tem jeito. Ela me acha. Ela é grudada em mim. Vocês sabem o que é grude? É meu carrapicho, meu carrapato. Onde eu tô, essa menina tá atrás. Mas você que tem filho pequeno sabe bem, né? Essa sou eu, gente. Eu sou a Carla, enfermeira e coach, sou mãe de 2 filhas. E aqui, nesse momento, eu tô fazendo os 2 papéis. Eu quero aqui compartilhar, ajudar você, contando, né, essa história e essas ferramentas que eu usei em mim. Só que eu também sou mãe e a minha filha tá aqui, então a gente vai indo junto, tá bom? Ainda bem que a gente sabe que mulher sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser produtiva, né? Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Então, é o seguinte, no coaching, né, com essa minha mentora, a Nanda Pérez, ela é uma coach, master coach, ela dá mentoria para coaches, né? Então, como eu te falei, na enfermagem, a gente tem orientadores, né, que nos orientam, nos mostram o caminho. A gente tem preceptores, né, na residência, no aperfeiçoamento, no aprimoramento. No coach, a gente é chamado isso de mentor, né? É uma mentoria. A pessoa já trilhou aquele caminho, são pessoas que têm muita experiência e elas ajudam a gente a trilhar, né, com aquele olhar, com toda aquela experiência, ela ajuda a gente a trilhar esse outro caminho também, no caso no coach. Então, através da mentoria, né, com essa coach que é a Nanda Pérez, eu aprendi sobre essa questão, né, da criação da realidade, tá? Gente, olha aqui, a quarentena, meu cabelinho, acho que vocês tem que pôr o clipe aqui, o cabelinho erguido, mas tá bom. E aí, gente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Anota aí, se você não anotar agora, você pode anotar depois, mas são passos, tá? São, literalmente, é um método, são passos que precisam ser dados. Porque se você não fizer esses passos, provavelmente você não vai conseguir, tá? O primeiro passo é a questão da clareza, tá? Então, o que acontece, né? É muito comum que nós, né, o ser humano, a nossa educação, a maioria, você vai, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando algo não tá bom na nossa vida,
a gente fica pensando, né, que a gente não quer aquilo. Então você não quer mais, talvez assim, que o teu trabalho seja daquela forma, né? Você não quer mais que o seu filho tenha aquele comportamento, ou que o seu marido tenha aquele comportamento. Você não quer mais você mesma, né? Talvez você mesma não quer mais ter aquele comportamento, tá? Ou aquele carro, por exemplo, o carro tá dando problema, tal, você fala, eu preciso trocar esse carro, eu não quero mais esse carro, né? Então, assim, geralmente, ou então, né, a gente engordou, tá gorda, e fala assim, eu não quero mais ficar gorda, eu preciso emagrecer, eu não quero, né, ficar assim e tal. E só que aí a gente fica reclamando, né? A gente fica colocando foco naquilo que a gente não quer mais, e aí a gente se irrita com aquilo. Cada vez que aquilo acontece, a energia da gente vai lá embaixo, porque a gente fica irritada, a gente fica nervosa, muitas vezes a gente fica triste, a gente fica angustiada, porque você tem que ficar vivendo aquilo que você não quer todo santo dia. E isso te distancia de alcançar seu objetivo, tá? Então, primeiro, a gente precisa sim, né, ter esse desconforto, né? Isso é um desconforto, aquilo ali não tá legal, não tá bom, né? Oi, Thaís! Seja bem-vinda! Manda um beijão aí pro Ronaldo, pras crianças, viu? Obrigada pela tua presença aqui. Então, primeiro ponto, a gente precisa, né, claro, ter essa noção, né, sentir esse desconforto, porque é o desconforto que faz a gente querer mudar a direção, que faz a gente querer sair do lugar. Porque se tiver tudo muito confortável, né, a gente não muda, né? A gente não avança, a gente não evolui, tá? Mas a partir do momento que eu sei que aquilo ali não tá bom pra mim, que não é aquilo que eu quero, então eu preciso ter a clareza do que é que eu quero. A gente precisa ter a clareza e voltar a nossa atenção para as coisas que a gente quer. E aí você sabendo aquilo que você quer, você vai estabelecer um objetivo, tá? E aí essa clareza de saber realmente lá no fundo o que a gente quer, eu aprendi que isso, né, esse desejo mais profundo, aquilo que de verdade que você quer, chama-se intenção. Esse desejo mais profundo é aquilo que você realmente quer, é aquela intenção que você tem de que é aquilo que você deseja que aconteça. Só que nem sempre isso tá claro para você. Nem sempre isso está no seu consciente. Muitas vezes isso está no seu subconsciente, tá? E aí eu vou te dar um exemplo. Faz muitos anos, né? Vai fazer 20 anos que eu sou enfermeira. Eu trabalhei praticamente, né, quase 19 anos no hospital, né, de grande porte. Amo aquele lugar, amo de paixão. Minha vida inteira profissional eu passei lá, né? Eu amo aquelas pessoas daquele lugar, amo aquele lugar, um lugar maravilhoso para se trabalhar, tá? Mas lá, né, nos últimos anos que eu trabalhei lá, eu dei o melhor de mim, mas as coisas que eu estava fazendo não era aquilo, né, que eu mais gostava, né? É o meu trabalho, né? Eu era enfermeira, só que eu estava assim trabalhando muito com coisas burocráticas, de organização, né, de coordenação de processo, e era muito importante o que eu fazia, tá? Era muito importante. O meu trabalho lá era muito importante. Só que eu sou uma enfermeira que eu gosto muito da parte assistencial, sabe? Eu gosto assim de cuidar do paciente, né? Eu gosto de orientar, eu gosto de ter esse contato, de ter esse vínculo com o paciente. E nos últimos anos estava cada vez menor essa possibilidade, né? Por conta da necessidade mesmo do serviço, das coisas que eu precisava fazer, né? E eu dava o meu melhor mesmo não sendo a minha preferência, né? Mas era o meu emprego, eu honrava ele e eu fazia o melhor de mim, tá? Só que depois, principalmente, que eu tive a minha última filha, né, com 2 filhas, né, a minha mais velha tem 9 anos, tá no 4º ano, já começou, agora tá no 4º ano, ano passado tava no 3º, começou mais, né, maior volume de tarefa, trabalho, a pequena também, né, e eu trabalhava 8 horas, ficava 9 horas no hospital, porque você tem que fazer 1 hora de almoço. Eu comecei a sentir, né, muita necessidade de ter mais tempo pra mim. Eu tinha assim, sabe, eu tava assim sentindo extremamente cansada, né, desgastada, sem energia, e eu queria muito, né, ter um tempo pra mim. Só que isso eu não tinha clareza disso,
tá? Eu não tinha essa clareza. Eu sabia o que eu não queria, tá? É o que eu falei pra você no começo. Eu sabia que eu não queria mais trabalhar aquele tanto de horas, né? Trabalhar das 7 às 4, aí depois eu saía, tinha que ir no mercado fazer alguma coisa, aí vinha pra casa, tomava banho, pegava as crianças na escola e depois já começava o segundo turno, né? Eu não tinha ânimo, né? Eu até tava fazendo caminhada cedo, levantava mais cedo, né? Tipo 6 horas, caminhava até umas 6h40, depois corria pro hospital. Mas assim, eu queria ter mais tempo, pra mim, né, para eu poder cuidar de mim, da minha saúde, fazer uma atividade física. Eu queria muito ter mais tempo de estudar o coaching, de me dedicar mais ao coaching, né, porque eu falo que é o meu segundo amor, né, e quanto mais você estuda, mais você desenvolve, e também é possível aplicar ele na enfermagem, né, tanto no nosso próprio desenvolvimento e relacionamento pessoal e interpessoal, quanto também na abordagem ao paciente, né, então eu queria muito isso. E aí eu sabia então que eu queria trabalhar menos, né, mas eu não via como isso, não via como isso ser possível, porque lá onde eu trabalhava não se fazia redução, né, da carga horária. Eu até consegui, né, fazer uma redução de 40 para 36 horas, né, de segunda a sexta-feira, mas não mudou muito, só tirou 2 horas só do dia, 1 hora por dia, né? 1 hora não dava muito tempo pra mim pra fazer tudo que eu gostaria de fazer, né? E aí o ideal mesmo seria 30 horas, né? Só que lá o enfermeiro assistencial, ninguém trabalha 30 horas, só mais o pessoal com mais idade ou parte administrativa, né? Então não era possível aquilo, mas eu sabia que eu queria mais tempo, né? E aí olha só, lá no fundo, no meu íntimo, tá? A minha intenção, embora não fosse consciente, era ter mais tempo, e eu queria muito, né, trabalhar na minha área de estomaterapia, que é esse cuidado do paciente portador de ferida, estomas, né, parte de incontinência, que é o que engloba a estomaterapia, ela engloba essas 3 especialidades, né, incontinência, estomias e feridas, tá? E aí eu amava, sempre foi o meu maior amor, né? O meu currículo é todo voltado para isso. E aí o que acontece? Olha só, gente, quando eu comecei a fazer, né, a acompanhar a Nanda Pérez, que é essa coach que eu falei para vocês que foi minha mentora, e depois também que eu entrei na mentoria, eu comecei, né, a praticar autoobservação, e eu observei um padrão que se repetia na minha vida, tá? Espaçadamente, mas ele era um padrão que se repetia. Eu comecei a observar que quando eu tava muito cansada, quando eu tava assim, ou às vezes quando ia ter alguma coisa, vamos supor um curso de coaching, alguma coisa assim, online mesmo, né? Alguma coisa assim, ou então, né, quando eu tava muito assim, às vezes com vontade mesmo assim, de poder ficar mais, né, com as crianças, né, principalmente com a pequena, porque a gente dá dó, né, se mandar a criança pequena ficar o dia inteiro na escola. A maior adora, a maior quando eu chegava mais cedo lá pra buscar, ela mandava eu ir no mercado, fazer alguma coisa, voltar pra trás pra voltar mais tarde, porque ela queria ficar brincando com os amigos. Agora a pequena não, né, a pequena sempre que pode ela quer ficar comigo, quer ficar em casa. E aí a gente que é mãe, né, a gente sente, né, esse peso, né, muitas vezes essa culpa, essa dó de deixar a criança pequena, né, no caso ela tinha 2 anos no ano passado, né, de ficar o dia inteiro na escola, né, e aí, então assim, né, eram várias coisas, e aí eu observei, sabe, que de tempos em tempos, né, as crianças ficavam doentes, mas a pequena, às vezes ela tinha, né, uma crise de asma. Aí depois passava, ela tinha, vamos supor, pegava uma virose, tá? E aí eu reparei que quando isso acontecia, tá? Eu ficava, é claro, extremamente assim, preocupada, né? Cuidava, só que... Mãe, pausa. Não tem como pausar, amor. Mãe, é perfeito seu companheiro perfeito. Obrigada. Só que o que acontece? Eu percebi que no fundo, eu fazendo a autoobservação, né? No fundo, lá no profundo do meu ser, tinha uma parte de mim que gostava, né? Não gostava que a minha filha ficasse doente. Tanto que eu fiquei arrasada quando eu percebi isso. Mas eu gostava de poder ficar com ela em casa.
eu gostava de ter mais tempo, né? Por quê? Porque quando as meninas ficam doentes, né? Eu que cuidava, ficava comigo em casa, né? Quando era muitos dias, eu e meu marido reveza, sempre revezamos. Mas às vezes quando era um dia, eu caí numa sexta-feira, eu ficava com ela, né? E aí eu comecei a observar que eu gostava, né? Não que eu gostava, Deus me livre, gente, vocês estão me entendendo, né? Não que eu gostava que elas ficassem doentes, mas eu gostava de poder estar com ela, de poder cuidar dela, de poder ter mais tempo, né? E aí, de repente, né, depois que cuidava dela, quando ela dormia, não pode pôr o pé aqui, senão vai cair. Não pode. Não pode. Não pode. E aí, quando ela dormia, eu tinha um tempo de ler um artigo, eu tinha um tempo de estudar, né, uma coisa do coach lá que eu queria, né? Então, querendo ou não, essa situação, sabe aquela história que fala que a gente sempre pode ver uma coisa positiva numa coisa negativa? Então, é mais ou menos isso. Peraí, gente, que ela mexeu aqui. Deixa eu só pôr pra ela aqui. Não, não tem batom. Ó, pega aqui, ó. Olha aqui e vai lá na sala. Mãe, cadê o batom? Sumiu. Você passou? Depois eu pego pra você. Vai lá ver. Então, oi Fabiano, Elaine, sejam bem-vindos. E aí, né, o que acontece com essa história, né, que a gente sempre tem uma coisa positiva, é verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque lá no fundo a gente tem um ganho com aquilo, né? Talvez lá no fundo a intenção, né, era que você precisava descansar, né? Quantas pessoas muitas vezes ficam doentes, né? Acabam desenvolvendo aí problemas de saúde, por quê? Porque o organismo precisa parar, é um alerta, né? Lá no fundo, né, no subconsciente, ela sabe que ela precisava dar um tempo, ela sabe que ela precisava, de repente, parar para descansar, ou ela sabe que ela precisa resolver determinado problema. Deixa eu abaixar aqui. Ela sabe que ela precisava resolver determinado problema, só que ela não sabe como. Ana Laura, por favor, vai lá na sala. Só que ela não sabe como resolver aquilo conscientemente, sabe? Ela não sabe, de repente, pedir, falar, mas o que vão pensar de mim? Eu vou pedir uma folga, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir ajuda, né? Ela não sabe. Só que lá no fundo, aquilo é o desejo mais profundo dela. E ela não tem consciência daquilo. E aí, às vezes, né, aquilo se manifesta, né? Então ela tem pega uma conjuntivite ou fica doente por algum motivo, ou alguém fica doente, pra quê? Porque aí no fundo, aquilo que ela precisava, né, ou aquilo que ela queria, mesmo que fosse inconscientemente, é atendido, tá? E isso entra a questão da clareza, por isso que é importante a gente saber. Quando eu vi, tá? Quando eu enxerguei, eu comecei a associar e eu vi que isso acontecia, eu fiquei muito chateada, tá? Eu fiquei extremamente chateada e eu entendi, né? Eu falei, não, eu não quero, né? Eu não quero que as minhas filhas, né? Principalmente a pequena, a mais velha não fica mais doente. Eu falei, mas eu não quero que a minha filha pequena, de repente, tenha alguma coisa ou fique doente, que é pra eu poder ter mais tempo, né? Pra eu poder ficar com ela ou pra eu poder ter tempo pra fazer determinada coisa, né? Eu falei, não é isso que eu quero, né? E aí eu aprendi, né, através desse processo, então, a entender, então, o que eu queria, né? Então, o que eu queria era ter mais tempo, ficou claro pra mim, não, eu quero, eu preciso, né? Realmente eu quero muito isso, eu quero ter mais tempo, eu quero trabalhar, né? E ficou muito claro pra mim que eu queria trabalhar 30 horas por semana, 6 horas por dia. E como? Com o quê? O que eu mais queria era trabalhar na minha área, trabalhar como enfermeira estomaterapeuta, né? Então essa questão é a primeira coisa, você ter claro o que você quer ter no lugar daquilo que você não quer mais na sua vida, tá? E aí tentar descobrir realmente qual é o seu desejo mais profundo, aquilo que você realmente quer. Mesmo que talvez, né, você tenha medo de ser julgado, né, sei lá, às vezes você tem medo do que os outros vão falar, né, não importa, mas se você não descobrir isso, isso vai ficar no teu subconsciente e provavelmente isso vai se manifestar na sua vida, tá? Por quê? Aí entra outra parte, né, no coaching, tá? Eu aprendi, né, que eu descobri, eu aprendi
que existe um sistema, tá? É o sistema de reticular, o sistema reticular, né? Tem o ascendente e o descendente. É um sistema que coordena, tá? Todas as nossas percepções, é um sistema de ativação cerebral. Ele capta os estímulos externos, né? E emite isso para o cérebro e faz a leitura, tá? E de acordo com essa leitura que é feita, a gente tem uma reação. Então, o que que acontece? Quando a gente foca, tá, em alguma coisa, a gente programa o SAR, tá? Que é esse sistema reticular ascendente. A gente programa, a gente faz uma programação cerebral, mesmo que seja inconsciente. E eu vou te provar como, tá? Por exemplo, você já reparou que quando você quer uma coisa, eu vou te dar um exemplo e você vai se identificar com alguma coisa que você tenha feito parecido. Por exemplo, há um tempo atrás aí, eu encasquetei que eu queria um carro vermelho. Eu nunca tive um carro vermelho, nunca tinha tido, sempre tinha tido branco ou prata, né? Mas eu fui numa concessionária, precisava trocar de carro. Eu vi um K lá do modelo novo, vermelho, e eu achei a coisa mais linda. Até esse dia que eu fui na concessionária, eu nunca tinha reparado na rua carros vermelhos. Eu não via, praticamente eu não via carro vermelho na rua. Mas depois que eu fui nesse dia, lá na concessionária, e que eu vi aquele carro, aquela cor, né, eu achei lindo. Depois daquele dia, eu saí da concessionária, toda hora que eu olhava na rua, eu via um carro vermelho. Toda hora. Mas era toda hora, eu comecei a ver assim, ó, uns 20 carros vermelhos por dia. E antes eu não via mais. Quer dizer, eu não via, né? Eu não via. Por quê? Porque a partir do momento que aquilo se tornou o meu objetivo, que aquilo se tornou um sonho pra mim, que era, né, quando eu fosse trocar meu carro, eu queria aquele carro vermelho, aquilo, eu me conectei com aquilo, eu ativei, eu programei o meu cérebro, eu dei um comando pra ele, que eu queria aquele carro vermelho, que aquele carro vermelho era lindo. E aí, eu dei esse comando e o meu cérebro ativou todos os meus sentidos e eu fiquei antenada pro carro vermelho. Então, passar um carro vermelho eu olhava e antes eu não olhava, tá? Você pode reparar se isso já não aconteceu na sua vida. Eu tenho certeza que já aconteceu. Que quando você colocou na cabeça que você queria uma coisa, você começou a enxergar. Por exemplo, igual a mulher quando fica grávida, né? Mulher muitas vezes quando fica grávida, né, se ela sente ou se ela tem a vontade, por exemplo, de ser, que é menina, por exemplo, ela começa, tudo que ela olha, ela vê rosa, ela só vê coisa de menina, fala que não enxerga coisa de menino e só enxerga coisa de menina, ou vice-versa, né, ou às vezes ela quer o menino, ou então ela até fala que não quer, mas ela começa só a ver coisa de menino, isso daí é porque o cérebro dela tá programado pra ver aquilo lá, porque lá no fundo é aquilo que ela quer, e a gente pode fazer isso de maneira consciente, tá? Quando eu quero uma coisa, né? Quando eu quero uma coisa e eu me conecto, então eu tenho a clareza disso que eu quero, eu estabeleço esse objetivo, tá? Primeiro ponto, eu sinto incômodo, eu sei aquilo que eu não quero. Segundo ponto, o que que eu quero no lugar disso? Tá? É a pergunta que a gente faz, eu sei que eu não quero mais isso aqui. O que que eu quero no lugar disso? Eu quero tal coisa, né? Então eu estabeleço esse objetivo e isso tem que ser, né? Eu tenho que ter realmente aquela intenção. Eu tenho que ter aquela clareza de que realmente é aquilo que eu quero, né? E aí, a partir disso, né, eu me conecto com esse sonho, eu me conecto com esse objetivo. E como que eu faço essa conexão? Aí vem o outro passo, tá? Existe uma estratégia pra gente fazer essa conexão, tá? Como que é essa estratégia? É a estratégia do como seria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. É a estratégia do como seria. Por quê? Muitas vezes a gente tem um objetivo, só que quando a gente vai pensar nele, começa a aparecer um monte de obstáculo. Começa a falar, mas isso não vai dar por causa disso, aquilo, isso é muito difícil, fulano não vai me ajudar, eu não tenho apoio não sei de quem, né? Começa a aparecer um monte de obstáculo. Como que a gente faz? Como que a gente vence isso? A gente usa a técnica do como seria, tá? Então, o que que acontece? Quando você usa o como seria, você rompe, você quebra as pernas do teu cérebro, você quebra as pernas da tua mente, né? Você quebra essa resistência, tá? Então você pensa assim, por exemplo, como seria, né? Que nem eu, né? Que eu fiz, né?
como seria, né, trabalhar, né, 36 horas por dia, né, 30 horas por semana como enfermeira estomoterapeuta, né? Nossa, como que seria, né? E aí você sente isso, né? Você sente, sabe? Você pensa, ai, como que seria, né? Se eu pudesse só por um minuto, né? Só por um dia, como que seria isso, né? Como que isso seria gostoso? Como que eu ia me sentir? Você vai lá na frente, né? A gente fala, você faz uma ponte ao futuro, né? E aí, esse como seria, ele quebra essa resistência, né? Porque você não tá falando que vai ser. Geralmente, quando você usa a estratégia do como seria, você não fica pensando na dificuldade, né? Porque você tá falando assim, ah, como seria, né? Você se permite imaginar. E é muito importante, porque quando você faz essa conexão com o seu objetivo, com o seu sonho, você ativa o SAR, tá? Presta atenção, você ativa o SAR. Então, define o que você quer. E isso, gente, eu não tô falando de sonho muito grande. Isso serve para mínimas coisas, né? Se você é enfermeiro, de repente, né, a gente tá falando aqui da área de feridas, né? Então, de repente, você queria, sei lá, você queria aprender, né, a avaliar uma ferida, assim, você queria dominar, né, o tratamento de feridas, né, você queria ser referência no teu setor, né, você queria conseguir, assim, avaliar a ferida e já saber o que passar e dar aquela conduta certa e saber tirar aquilo de letra. Oi, Regina, enfermeiro Rogério, sejam bem-vindos, né, você queria, né, então serve para tudo, né, então você pensa, nossa, como que seria, né, como que seria eu sabendo, né, conseguindo, assim, né, olhar para a ferida e ter esse domínio, né, e avaliar e prescrever e tomar essa conduta, né, você põe, sei lá, aquilo que você quer, né? Então, nossa, como que seria, né, eu poder trabalhar um dia, né, em paz, não ter um conflito na minha equipe, né, como seria eu trabalhar, né, que nem no meu caso, né, como enfermeira estomoterapeuta, né, só fazendo esse tipo de atendimento com esses pacientes, né, e ajudando eles e também trabalhando com prevenção, como seria, né? Então, como seria é uma técnica que a gente usa para você fazer essa conexão com o sonho, com o seu objetivo, quebrando as resistências, tá? Quebrando as inúmeras dificuldades que a sua mente tagarela vai ficar falando, né? E isso faz com que você ative o seu SAR, tá? O que o SAR vai fazer? Quando você cria essa conexão e você sente... Oi, Fer! Boa noite, seja bem-vinda, viu? Quando você sente, né? Quando você se conecta com esse sonho, você se permite imaginar, né, isso acontecendo na sua vida, tá? Isso é uma coisa assim que ativa, tá? Você faz essa programação. Só que isso é importante que isso seja mantido. Não adianta você fazer isso uma vez só, tá? Essa conexão com o seu sonho, essa técnica do como seria, a gente orienta, né? Eu aprendi, né, com a minha mentora aí nessa mentoria de coaching, que a gente deve fazer isso pelo menos, tá? No mínimo 2 vezes ao dia. O ideal seria 3 vezes. Ou quanto mais você fizer, melhor, né? Mais você vai estar reforçando, você vai estar programando o seu cérebro. Agora, pelo menos 2 vezes, né? Quando você acorda, antes de dormir, né? Porque o que acontece? Quando você programa, tá? Esse sistema de sistema reticular ascendente, você ativa os seus sentidos para isso. Então, da mesma forma que quando você quer uma coisa e você começa a enxergar, né, aquilo, e antes você não via, quando você faz essa programação para isso que você quer, você, mesmo sem ter a consciência, tá? Todos os seus sentidos vão ficar alerta para aquilo. Então, as oportunidades, você vai começar a perceber, você vai começar a enxergar mais oportunidades, você vai começar a enxergar mais passos que podem ser dados para você atingir aquele objetivo, tá? Eu vou te dar um outro exemplo, né? Tem um cliente meu, que foi cliente meu de coaching, né? Que eu fiz o processo com ele, e ele era vendedor, e ele estava muito desanimado, né? Depois que a gente fez, eu fiz
apliquei uma técnica nele, né, para poder ativar o SAR, tá? Ele sempre fez o mesmo caminho e ele nunca tinha reparado que no trajeto dele tinha estabelecimentos, né, que ele podia oferecer aquele produto que ele vendia, que ele podia bater lá na porta, né, e tentar oferecer e de repente fazer negócio, né? Por muito tempo ele fazia aquele caminho e ele nunca tinha reparado naquilo. A partir do momento que ele teve clareza do que ele queria, né? No caso era referente ao trabalho, né? Que ele estabeleceu um objetivo e que ele ativou o SAR dele, ele começou, né? A antena dele, o SAR é como se fosse uma antena, ela capta de todo lado. Então é uma conversa, né? Às vezes você tá numa fila e de repente uma conversa que você não ouviria se você não tivesse com o teu SAR antenado para aquilo, de repente a pessoa fala uma palavra, né? Que tem a ver com aquilo que você quer, o teu SAR imediatamente vai ouvir. E aí você vai, opa, né? Você vai ouvir aquilo ali. Então, é uma conversa que você pega, né? No caminho, né? É uma mensagem, é um bilhete, né? As oportunidades, gente, vêm de todo lado, tá? O universo é cheio de oportunidades e o ser humano tem um potencial infinito. A gente não, eu acho que vocês sabem disso, né? O ser humano não utiliza, diz que nem um terço do potencial que ele tem, né? A gente pode se superar sempre, cada vez mais. Só que muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né? E o SAR, fazer essa conexão com o sonho, ativar o SAR é uma maneira da gente se superar. Por quê? Porque a gente ativa, tá? A gente ativa todos os sentidos. Não é nenhum poder sobrenatural, tá? Eu não tô falando aqui de espiritismo, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de uma programação que a gente faz, né? Que essa conexão que a gente faz ativa todos os sentidos que você tem. Você fica com o ouvido mais aguçado para aquilo, com o olhar. Só que isso é uma coisa automática, entende? Não é que você vai ficar procurando assim, ai, peraí, tem alguém conversando, deixa eu ouvir aqui para ver o que eles estão falando. Não é. Depois que você programa e se você fica se conectando com o teu sonho, né? Pelo menos ali 2 vezes ao dia, você vai automaticamente, você fica antenado para aquilo que você quer, né? Eu tenho certeza que quando eu falei o exemplo do carro, né, por exemplo, eu queria muito ter minha segunda filha, eu queria muito engravidar, né? Eu queria muito, eu demorei, né? Demorei mais de ano, tava tentando, tal, eu queria muito. E aí a partir do momento, né, que eu quis muito engravidar, eu comecei a ver grávida para todo lado. Entendeu? E eu não via porque eu queria. Não era assim que eu saía na rua e eu ficava assim, ah, peraí, deixa eu procurar onde tem uma mulher grávida aqui. Ah, não. Não era assim. As grávidas apareciam. Entendeu? Do nada eu via uma grávida. Era coisa assim, aquilo brotava. Eu sempre via uma grávida, né? E antes, quando eu não tinha, né, esse interesse de engravidar, é igual agora, tá? Agora eu já tenho minhas 2 filhas, eu não quero engravidar mais, né? Eu não quero engravidar mais, já tá bom as 2. Gente, eu quase não vejo grávida. É uma vez ou outra que eu vejo, mas eu não tô. Meu SAR não tá mais ligado pra ver grávida, né? Porque eu não quero mais engravidar. Agora, quando eu queria engravidar, eu via gestante o tempo todo. E aquilo pra mim era um sinal. Aquilo pra mim era um sinal. Mãe, eu quero fazer cocô. Vai lá e chama a Tatá. Não. Aquilo pra mim... Depois, amor. Vai lá. Vai lá que depois a Tatá te ajuda. Aquilo pra mim era um sinal, né, de que eu ia ser a próxima. Mais cedo ou mais tarde eu ia conseguir. E eu ia ser a próxima, né? No caso... Mas quero você. Não, eu só tava chateado. Tá, você me chama. Vai lá, na hora que você terminar, você me chama. E aí, o que acontece? Aquilo era um sinal pra mim, né? E eu, como eu já tinha trabalhado as minhas crenças, que aí é o outro passo, tá? Aquilo pra mim era um sinal de que eu ia conseguir. Porque se eu não tivesse também trabalhado as crenças, que aí vem a outra parte, né? Um outro ponto, a questão das crenças limitantes, que é o eu não posso, eu não mereço, não é a minha hora, vai ser muito difícil, fulano não vai deixar, meu marido não vai concordar, ai, mas eu tenho filho pequeno. E aí são aquelas inúmeras desculpas, né? Ou motivos que a gente tem, né, e que a gente tem todo, assim, a gente acredita naquilo e que aquilo impede a gente de realizar aquilo que a gente quer, né? Então, no meu caso, né, eu tive minha filha com 39 anos, né?
E só que pra mim, né, eu não tinha, eu já tinha quebrado minhas crenças limitantes, né? Porque eu poderia ver de duas formas. Eu poderia ver aquele monte de grávida porque eu queria engravidar e pensar assim: ai, por que todo mundo fica grávida e só eu que não fico? E cair na reclamação, cair no vitimismo, né? Mas não, eu trabalhei o meu pensamento, né? Eu ressignifiquei minhas crenças e cada grávida que eu via, em vez de eu pensar porque ela e não, eu falava, não, eu vou ser a próxima. Isso é um sinal que a minha tá chegando, né? E aí também entra a questão de fé, né? Crença é fé em alguma coisa, né? Eu, no caso, tenho minha fé em Deus, né? Então eu me apegava, não, vai chegar a minha vez, e graças a Deus ela veio e ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, vocês estão vendo, toda hora aqui. Oi, Ivone, boa noite, seja bem-vinda. Toda hora aqui ela tá vindo, essa daqui que foi a última, né? Então, o que que acontece? A gente precisa, né? Depois que você faz essa conexão com o seu sonho, tá? E isso automaticamente vai ativar o seu SAR, gente. Isso daí é uma coisa assim que é automática, tá? Porque aquilo que você tem aquela clareza, você quer muito, isso vai ativar. Você vai ficar mais antenado para as possibilidades. Vem aqui agora! Gente, 1 minuto. Vocês estão ouvindo? 1 minuto. Eu vou ali e já volto. Ela fez xixi, eu vou ter que ir lá limpar ela, eu já volto. Só 1 minutinho. E aí você compra mais uma galinha. Ela tem 2. Mãe, Ó, 2. olha aqui. Você precisa ficar lá na sala. A mamãe já tá terminando, tá? Se você ficar me chamando, a mamãe não vai conseguir terminar. Mamãe, Vai lá na sala. Senão eu vou trancar a porta. mamãe. Não, agora não. Eu não posso. Agora não. Vai. É pra você ficar aqui pra mamãe poder terminar a aula. Fica aí. Você precisa ficar lá na sala, amor. Você tá fazendo barulho, a mamãe tem que terminar. Então fica quietinha. Quietinha. Tá bom? Tem que ficar quietinha. Tá, então fica lá na sala, senão eu vou fechar. Voltei, gente. Bom, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui o tempo. Ainda dá tempo. Bom, então, essa ativação do SAR, ela é automática, tá? A antena, esses sentidos já vão ficar ligados quando você se conecta no teu sonho. Pede pra Tatá. Pede pra Tatá pôr pra você, tá? Não precisa chorar. Então, escolhe o que você quer e vai lá na sala assistir, tá bom? Vai lá que a mamãe já tá acabando. E aí, o que que acontece, né? Mesmo quando a gente tem a clareza... Oi, Laura, tudo bom? Seja bem-vinda. Mesmo quando a gente tem a clareza do que a gente quer, quando a gente estabelece o objetivo, mesmo você fazendo essa conexão com o seu sonho e ativando o seu SAR, as crenças limitantes podem te atrapalhar, tá? Por quê? Porque a oportunidade, ela vai aparecer. Você vai estar com essa antena ligada e você vai perceber sinais. Só que aí, essas crenças, né? Se você tiver essas crenças limitantes, como crença de não merecimento, que você acha que, mas eu não mereço, ou então isso não é pra mim, isso vai ser muito difícil, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, isso vai me dar trabalho, eu não tenho tempo, né? Essas crenças, né, são pensamentos que você acredita neles e isso vai te limitar. Isso vai impedir você de seguir aquele passo, de aproveitar aquela oportunidade que o SAR te fez enxergar. E aí, o que que você precisa fazer, né? Crenças limitantes precisam ser ressignificadas. A gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa, né? O Henry Ford fala que se você pensa que é ou que não é, ou se você pensa que pode ou que não pode, das duas formas você está certo. Por quê? Porque o seu comportamento, você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, se você achar, por exemplo, apareceu a oportunidade,
tá? Né, você viu ali um caminho, um passo para dar, né? O SAR ali, tua antena tá ligada, né? Você fez todos esses passos que eu falei até agora, você viu aquele passo que você tem que dar. Só que aí se aparece a crença limitante e fala assim: ah, mas isso não é pra você. Ah, mas isso vai ser muito difícil. Ah, mas você não vai conseguir. Você não vai ter tempo, né? Você não é bom o suficiente. Mas isso não tá perfeito, né? Precisa tá perfeito. Quem vai querer ver isso, né? Você não segue, entendeu? Você perde, aquela oportunidade passa. As oportunidades são inúmeras e são como nuvens, né? Ela vem, a gente tem que agarrar, senão ela passa, ela vai embora, tá? Então, o que que acontece? A gente precisa, né? Quando a gente quer uma coisa e eu tenho um pensamento que vai contra aquilo que eu quero, eu não posso simplesmente acreditar nesse pensamento. Eu já tô te dando uma dica aqui, você já tem que começar a questionar. O Augusto Cury, ele, aquele psiquiatra famoso, né? Não sei se vocês conhecem, eu já fiz um curso também de inteligência emocional, né? Inteligência multifocal, aqui ó, neném, com ele, e ele ensina, né? A gente, crenças, tá? Esses pensamentos limitantes, a gente precisa duvidar. Primeira coisa, a gente não tem que acreditar, né, que tudo aquilo é verdade. Será que é isso mesmo, né? Será realmente que eu não consigo? Será que isso é tão difícil? Será que não existe uma forma, né? Eu tenho que criticar, né? Eu tenho que duvidar e criticar. Não, mas é possível. Eu já fiz outras coisas, né? Vamos ver, vamos buscar evidência, vamos buscar prova do contrário disso, né? E determinar. Porque se é isso que você quer, se é esse o objetivo que você quer, fala, não, eu quero isso, então eu vou até o fim, né? Eu determino, eu vou contra esse pensamento, né? Eu tenho que ressignificar ele, né? Então as crenças, tá? Pensamentos como desses tipos que eu já te falei aqui, são fatores que podem te impedir, né, de você chegar lá. E a última parte, né? O último exercício, o último ponto é o exercício, né? É o exercício, né, da criação da realidade. Então, vamos recapitular para chegar no final. Primeiro, você tá incomodado, você sabe que você não quer determinada coisa, né? Você não quer mais ficar daquele jeito, você tem uma coisa que te incomoda. Aí, segundo ponto, o que você quer no lugar disso, né? O que você quer, né? Ter clareza realmente disso que você quer, porque isso que você realmente deseja é a tua intenção, e isso vai se manifestar na sua vida, tá? Então ter essa clareza e aí estabelecer esse objetivo. Não, é isso mesmo que eu quero. Ok, é isso. Aí eu vou pro exercício de me conectar com esse sonho, usando a técnica do como seria, que eu já te expliquei aqui. Oi, Rosilei, seja bem-vinda. Se você não viu, assiste a live depois, que eu não vou repetir de novo. Vai ficar salva lá no IGTV. Eu não vou editar esse vídeo hoje, apesar de eu, né, ter tido esses probleminha aqui com a Ana Laura, mas eu não vou, porque senão ela não vai ficar salva no IGTV. Ela vai lá desse jeito mesmo. Então depois você assiste de novo para ver o passo a passo, né? Então você faz a técnica do como seria, e isso vai ativar o seu SAR, tá? Aí você observa, né, o outro passo, faz observação de quando você estiver fazendo essa conexão do seu sonho, se vem pensamentos limitantes, né, do tipo eu não mereço, eu não posso, é muito difícil e todos os outros aí que eu falei, tá? E aí você vai fazer o exercício da criação da realidade. Veja bem, no mundo, no universo, existem inúmeras possibilidades que muitas vezes a gente não enxerga, tá? Só que elas estão lá, elas podem vir de todo lado, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai dedicar uma meia hora, uns 15 minutos. Eu fiz isso, né, que eu falei que eu ia contar como que eu fiz isso na minha vida. Eu fiz isso na hora do meu almoço, porque eu trabalhava 8 horas, tinha uma hora de almoço. Então na hora do meu almoço, tá, eu peguei um papel, sentei e eu fui fazer esse exercício. Então, como você já tem a conexão do como seria, né, você começa por ele. Você pensar como que seria, né, no meu caso, como seria, né, eu trabalhar 30 horas, né, semanais, 6 horas por dia como enfermeira estomoterapeuta. Como que isso poderia acontecer na minha vida, tá? E aí você se conecta com esse sonho e você começa a escrever. Você começa a escrever qualquer ideia que vier à sua cabeça, tá? Qualquer ideia, deixa fluir. Não julga, não fica pensando que isso não é possível, que isso não vai acontecer, que isso é muito difícil, que não é pra você.
não julga, você simplesmente se conecta do sonho e pensa, né, fala assim, universo, então Deus, né, como que isso poderia se manifestar na minha vida? E aí você escreve. Eu, no meu caso, né, eu comecei a, como que eu poderia, né, trabalhar 30 horas por semana e como enfermeira estomaterapeuta, eu comecei a escrever lá, né, e aí, não necessariamente, que eu no meu caso, né, tão especificamente assim como enfermeira, eu pus lá né, que eu poderia de repente, assim, ser convidada, né, ser convidada para dar palestras, né, de repente sim, ser palestrante, ser representante de laboratório, né, poder só que com essa jornada de trabalhar 30 horas semanais, coloquei que eu poderia reduzir a carga horária, né, só que aí já vem uma coisa, que eu falo, mas no hospital eles não vão reduzir a carga horária e muito menos eu vou trabalhar lá, porque eu já tinha a história do nunca. Eu já sabia a história do nunca. Se você não sabe o que eu tô falando, você precisa ver a live da semana passada, que é quando eu falo desistir, como eu fiz pra continuar, tá? Você que assistiu sabe do que eu tô falando. Então, como tinha a história do nunca, isso era uma resistência. Só que nesse exercício, você não pensa, você não julga. Você coloca lá o que vem, né? Ah, poderia reduzir minha carga horária, né? Eu poderia trabalhar, né? Eu poderia trabalhar algumas horas. Opa, a Laura meteu o pé aqui no meu apoio. Tudo bem. Eu poderia trabalhar. Ela tá aqui atrás de mim. Aqui não. Ela bateu o pé aqui e caiu o celular. Eu poderia trabalhar, fazer como coach, né? Fazer algumas sessões e outras trabalhar online, né? Eu comecei a escrever lá quais possibilidades que eu tinha daquilo realizar o meu sonho. Eu fiz isso numa quinta-feira, tá? E pus ao que veio na minha cabeça, sem julgamento, pus no papel, né? E fiquei me conectando com esse sonho, né? Como seria 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço, do meu almoço, eu pensava, é rapidinho isso, gente, isso não toma tempo. Quanto tempo a gente fica muitas vezes pensando em besteira, entendeu? E não tem um tempo pra pensar naquilo que a gente quer, não é verdade? Então vamos fazer esse exercício. Aí eu fazia de manhã, de tarde, antes de dormir, ficava pensando, lia todos os dias, eu lia aquele papel que eu tinha escrito, e se eu tinha mais alguma ideia, eu colocava lá, tá? Isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, tá? Na terça-feira da semana seguinte, uma colega minha, que era do grupo de curativo, me ligou perguntando se eu sabia, né? Falou, Carla, você tá sabendo da vaga que saiu lá pro Luci Montoro? Eu não estava sabendo. O Luci Montoro é um instituto de reabilitação que eu trabalho agora, né? Que fica lá no complexo do hospital que eu trabalhava. E aí ela falou, eu queria saber o que você acha, se você acha que eu tenho chance, né? Na hora me deu um gelo, porque eu não tava sabendo de nada. Eu falei, olha, eu não tô sabendo, eu vou ver onde que saiu isso, né? Ah, saiu na intranet, que é um sistema de informativo, assim, de rede interna. Aí eu até nem sabia onde que via isso na intranet. Falei com a secretária que trabalhava comigo, ela me ajudou a encontrar esse negócio de recrutamento interno, e lá tava escrito que tinha uma vaga de preferência para enfermeira estomaterapeuta, era preferencialmente estomaterapeuta, mas quem não era também podia prestar o concurso, né, o recrutamento. A princípio era um recrutamento interno. E as inscrições se encerravam na quarta-feira, né? E essa minha amiga me ligou na terça. Se ela não tivesse me ligado, provavelmente eu não teria sabido disso. Na hora que ela me ligou, que eu olhei, que eu vi aquilo, e era 30 horas por semana, de segunda a sexta-feira, para trabalhar como enfermeira estomaterapeuta. Fala sério, eu tinha feito todo esse trabalho que eu tô falando pra vocês. Desde a quinta-feira passada eu tava vendo, sentindo, me conectando com o meu sonho, tinha feito esse exercício da criação da realidade. Eu não tinha escrito isso nesse exercício, tá? Mas a gente aprende isso, que as oportunidades, elas surgem, né? E são inúmeras. Não necessariamente aquilo que você quer vai vir daquele jeito que você escreveu, mas a partir do momento que você faz esse exercício de escrever, você se abre, entende? Você se abre para o novo, você se coloca no caminho, tá? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, essa é a minha oportunidade, né? Falei, olha, ela apareceu, ela surgiu, eu nem acreditei, eu me arrepiei inteirinha. Aí eu tive que correr para arrumar currículo, porque ia precisar de currículo, né? Fiz todo o processo, fiz a minha inscrição, só que o mais importante, né? Aí depois veio o processo seletivo, acabou que não foi recrutamento só interno, foi aberto para fora, veio gente de São Paulo, veio gente de outras cidades prestada, prefeitura, do Alça, né? Que é o outro hospital, que veio gente de tudo quanto é canto,
tá? Veio outras, né? Foram 2 turmas que fizeram a prova, né? E teve análise de currículo, tudo, né? E eu corri, fiz o que precisava ser feito para poder participar do processo seletivo e eu, graças a Deus, né? A vaga foi minha, né? Eu consegui essa vaga, tá? E foi muito especial esse momento. Nossa, eu chorei muito. Teve muita coisa que rolou até sair essa resposta. Muitas águas rolaram, tá? Mas aconteceu e era pra mim. Só que uma coisa que eu quero te falar aqui. Quando tudo isso aconteceu, e foi difícil até sair o resultado final, né? Porque a gente fica naquela angústia, você fica naquele medo. Tinha a questão, né? Fazia quase 19 anos que eu trabalhava lá onde eu trabalhava. E o meu cargo lá, né? O papel que eu fazia como enfermeira da neurocirurgia... Tá bom, amor, tenha cuidado, tá? Põe o pé pra lá. O trabalho que eu fazia era muito importante, né? Assim, era um cargo de confiança, né? Então, muita coisa rolou, né? Só que, assim, eu precisava ter coragem de largar tudo isso, porque, querendo ou não, fazia muitos anos, né? A minha vida inteira eu trabalhei lá, né? Eu era coordenadora do grupo de curativo, eu ia abrir mão de tudo que eu tinha, da história que eu tinha construído para começar algo novo, né? Eu mudei completamente. Lá onde eu trabalho, ninguém me conhecia, né? Eu ia começar de novo, né? E aprender coisa nova, porque lá tem muitas outras coisas que eu não sabia, né? Então, só que eu realmente, é onde entra a clareza, é onde entra o trabalho das crenças limitantes, entende? Eu tava pronta para aquilo. Eu achava, eu tinha certeza no meu coração que eu tava pronta, eu tava disposta a deixar, né, a minha história ali naquele lugar, honrei, agradeci todo mundo, eu tava pronta para deixar aquilo e para dar um passo adiante, começar algo novo na minha vida, a encarar algo novo, a estudar de novo, né, a conquistar meu espaço de novo, porque eu ia num lugar que ninguém me conhecia, né, só uma pessoa que é minha chefe, né, a enfermeira lá que me conhecia, porque do resto ninguém me conhecia, né, então eu estava pronta, né, eu já tinha superado essas crenças de que eu não merecia, ou então o que eu ia fazer, como que eu ia, né, eu ia começar de novo, ia ter que estudar, porque, gente, lá no instituto tem muita coisa nova, amputado, não sabia nada de amputado, a própria parte de incontinência, tá, eu vi no meu curso, né, na minha atuação enquanto enfermeira da neurocirurgia, eu ensinava, né, lesado medular, a gente orientava cateterismo intermitente, né? Mas como eu te falei, cada vez mais eu tava ficando afastada da assistência por conta da burocracia que eu precisava fazer. Só que lá no instituto não, lá no instituto eu tô aprendendo, eu aprendo a cada dia, né? E eu, né, praticamente com 20 anos de formada, me coloquei, porque tem muita gente que depois de tanto esse tempo não quer mais, né? A pessoa quer ficar quieta, não quer aprender mais nada, né? Mas eu não. Eu sou uma pessoa que eu quero aprender cada vez mais, né? Aprender me motiva, né? Eu quero aprender e eu quero dar sempre o melhor de mim, tá? E aí, fazendo todos esses passos que eu te contei aqui, aconteceu isso. É que nem eu falei, se você vai acreditar ou não, né? Que eu pus lá naquela chamada, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas isso é a verdade do que aconteceu, tá? Você pode perguntar para quem me conhece, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz todo esse passo, tá? E na quinta-feira, na terça-feira a oportunidade surgiu e eu agarrei ela e eu tava pronta para aceitar. Porque se eu achasse que eu não merecia, se eu ficasse com medo de largar tudo que eu tinha construído, né, o meu status como coordenadora do grupo de curativo, né, todas as minhas amizades, né, sei lá, tudo, né, se eu achasse que eu não ia, como que eu ia começar de novo, sei lá, um monte de crença podia me impedir, né, de pegar essa oportunidade. Só que não, eu já tinha feito todos esses passos que eu te falei anteriormente e eu tava pronta para receber essa oportunidade que Deus deu para mim, tá? E eu assim recebi de todo o coração. Eu falei, não, é minha, né? Não que as outras pessoas que prestaram o concurso não merecessem, tá? Eu acredito que sim, mas era minha. Essa daí era para ser minha e foi minha, né? Foi a realidade que veio para mim, tá? Porque eu queria muito, era realmente a minha intenção. Eu quis aquilo com todo assim, do fundo do meu coração, era aquilo que eu queria e isso se manifestou na minha vida e eu segui todos esses passos que eu te contei. Agora, eu espero que isso sirva de inspiração para você,
Se você não pegou todos os passos, assiste essa live de novo. Ela vai lá pro IGTV, tá? Faz isso na sua vida. Experimenta, né? Se você, foi coincidência, né? Não tem problema, experimenta, tá? Não sei se pra você vai ser tão rápido quanto foi pra mim, mas não custa tentar. Em vez de você ficar reclamando pelo que você não tem ou pela situação que você tá descontente, faz algo novo. Tem um resultado diferente, né? Você fazendo algo novo, você tem a possibilidade de ter um resultado diferente. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus. Se precisar mandar alguma pergunta, me manda inbox. Grande abraço, vai cair aqui